Então, nós temos a alegria de receber mais uma vez no Educação Jurídica a professora Cris Pegorari, que é doutora em Educação pela PUC de Campinas e é mestre pela FMU. E é, hoje nós vamos conversar um pouco a respeito dos efeitos da pandemia sobre os estudantes. Então, muito obrigado por sua participação, professora Cris Pegorari. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui novamente para tratar de um assunto tão importante quanto a educação jurídica no Brasil. Obrigada pela oportunidade. Pois é, e você entrou justamente com o começo da pandemia, não foi isso? Foi exatamente. Eu cheguei a cursar, se eu não me engano, 2 meses presencial, até que veio a pandemia, que nós imaginávamos que seria somente 2 semanas. Na verdade, eu tinha a plena certeza que seriam 2 semanas. E, enfim, se estendeu por esse período que ninguém imaginava. Então, eu entrei na faculdade no final da pandemia, digamos assim, né? Naquela época que estava começando a liberar as máscaras. Eu fiz o meu terceiro colegial inteiro na pandemia, o que foi péssimo. Sim, foi bem complicado, mas graças a Deus na pandemia, tipo, quando eu fui começar, porque eu comecei em 2022, né? Então, quando eu fui começar, deu tudo certo entre aspas, enfim, né? Porque teve horas que tinha que parar, aí voltava a máscara, aí também tinha aquela questão de que você não podia ir para aula, enfim, era complicado. Tava meio complicado, eu tinha vindo de 2020 praticamente inteiro de online na escola e com a pressão do vestibular e tudo, então não era muito fácil ficar todos os dias em casa, depois começar a faculdade com a expectativa de ter conseguido superar aquela fase da escola, do vestibular, de ter conseguido entrar no que eu queria, ficar dentro de casa ainda sem poder interagir, conhecer as pessoas da minha sala. Meu primeiro ano da universidade, meu segundo ano da universidade foram no método EAD, então cursei esses 2 primeiros anos que também foi uma grande defasagem ali pra gente de forma online. O professor tá na tela, só que você não aparece para ele. Então, até os professores falam, né, brinco, parece que a gente tá dando aula pra porta, porque não tem rostos, porque a gente não abre a câmera. Então, eu acho que eles também sentiram muito isso. O mais difícil mesmo, né, não ter aquele ambiente de estudar, né? Então, eu acho que para todo mundo, até para trabalho em si, foi bem difícil você se adaptar, porque a sua casa é o seu lar, né? O seu momento de descanso. E ali virou o seu lugar de trabalho, o seu lugar de estudo. Então, acho que tudo isso impacta, porque você precisa ter um foco maior, porque o seu lugar de descanso também virou o seu lugar de estudo, né? O regime híbrido começou somente em outubro de 21, então eu podia ir na faculdade dia sim, dia não. Eu aproveitei para ir nos dias que eu podia porque eu não aguentava mais ter aula em casa. Você acha que isso impactou de alguma maneira o estudante ou não? Com certeza, isso é uma coisa assim que eu não tenho dúvida, posso falar com certeza que impactou, porque é muito diferente você ter um contato ali com o professor, e também eu acredito que para o próprio professor tenha sido difícil, porque não era exigido abrir câmera ou algo do tipo, e também tem a questão, assim, da internet. Eu sou muito grata, né? Porque eu tenho a possibilidade de ter internet, de ter um computador, mas tem muitas pessoas no Brasil que não tem essa possibilidade. Então, como essas pessoas faziam? Elas simplesmente não faziam, né? Essa é a questão, esse é o problema. Porque elas tinham, né, que tá ali vendo a aula, só que elas não podiam porque elas eram impossibilitadas. Então, eu acho que impactou muito tanto para as pessoas que tinham acesso à internet e podiam ver as aulas, quanto as pessoas que não podiam, porque a pandemia, querendo ou não, tinha toda aquela questão de, nossa, talvez eu possa morrer amanhã, porque eu posso pegar um vírus e eu não sei o que acontece, e ao mesmo tempo você tinha que estar focado na escola, mas você não conseguia estar focado na escola porque ao seu redor tinha, sei lá, o cachorro latindo, o seu pai falando, o seu irmão falando, o irmão também tendo aula. Então, assim, era um ambiente complicado, né? Muito bem, em relação à pandemia, todos nós vivenciamos na pele as suas agruras e o nosso objetivo aqui não é ficar repetindo o que cada um sofreu e Uhum. muitas pessoas, praticamente todas as pessoas tiveram impacto, com alguns mais graves, outros menos graves, pela pandemia do Covid-19. Mas eu acho que tem algumas questões que são muito importantes para entender
esses alunos que ingressaram na faculdade justamente no período da pandemia. Alguns já tinham começado quando veio a pandemia, outros estavam começando quando sobreveio, e outros começaram a ter aulas presenciais apenas muito recentemente, em 2022. Fato que tem uma série de repercussões que a gente gostaria de analisar. Não é isso, Cris? Sim, sem dúvida. Temos aí vários aspectos para pensar, né, refletir a respeito. Foi um período muito complicado, né? Impactou a vida de todos. No ensino, de maneira geral, foi muito difícil. E aí, não só no ensino universitário, né? Enfim, outros níveis do ensino também. Né? Nós pegamos agora alunos que fizeram o ensino médio no formato à distância. Depois ingressaram na universidade, né, para iniciar o curso já no presencial. Temos alunos que cursaram aí uma boa parte do curso, né, foram 2 anos no sistema também à distância. Nós tivemos um período de adaptação em relação ao sistema à distância também, enfim, tanto os professores quanto os alunos. Então foi uma fase complicada, porque trabalhar com ensino à distância exige, né, para que ele funcione, porque ele pode funcionar, assim, eu não sou cética em relação ao ensino à distância, mas para que ele funcione da forma adequada, eu tenho que ter um perfil de professor, eu tenho que ter um perfil de aluno, enfim, né, um objetivo específico relacionado a essa educação à distância e assim por diante. Mas no contexto da pandemia, tudo aconteceu, enfim, como uma forma de suprir minimamente a questão do distanciamento, né, físico. E aí todas as pessoas, todos os professores, todos os alunos, mesmo não tendo esse perfil para educação à distância, tiveram que se adaptar aí a essa situação. Então, para os alunos foi muito difícil, porque as aulas eram praticamente uma reprodução da aula expositiva, só que no formato online. Então, se a aula expositiva já é cansativa presencialmente, online, então, nem se fale, né? Eles ficavam ali, né, com uma maior dificuldade de acompanhar o conteúdo, principalmente o conteúdo relacionado à prática. Era muito difícil, eu me lembro de ter tentado, né, fazer seminários, audiência simulada, porque as audiências também eram online. Eu falei, vamos fazer uma audiência simulada online. Enfim, mas é mais difícil você atrair a atenção dos alunos e desenvolver outras atividades diferentes nesse ambiente, principalmente quando a gente não passa por um período de adaptação. Foi um período, enfim, né, emergencial, né? Tivemos que ali nos adaptar rapidamente àquele contexto. Eles também tiveram as questões relacionadas à saúde mental, aliás, todos, né? Saúde mental no período da pandemia, e mesmo os seus efeitos no período posterior perpetuam, né? Ansiedade, depressão, dificuldade ali, né? Enfim, sobre os mais variados aspectos relacionados à saúde mental. Então, tem vários pontos ali, né? Relacionado à forma como esses alunos receberam essas aulas, né? E a pandemia ainda interferiu em pontos que eu acho que são fundamentais ali para a realização do processo de ensino-aprendizagem. Primeiro, motivação. Então, se os alunos não estavam motivados, qualquer coisa que fosse dita ou feita ali não surtiria efeito. E o segundo ponto, que é a interação, assim. Durante as aulas é mais fácil desenvolver essa interação, mas ali você nem sabia se os alunos estavam efetivamente acompanhando as aulas. Estar logado não significa necessariamente que ele estava acompanhando, e mesmo que estivesse acompanhando, quanto daquilo que estava sendo dito ou feito ali estava sendo efetivamente absorvido por esses alunos. Então, todos esses aspectos, né, influenciaram negativamente na formação dos alunos. E isso, enfim, vem repercutindo, inclusive, evidentemente, no período pós-pandemia, né? Os alunos sentem maior dificuldade em relação a conceitos, elementos, enfim, assuntos que foram abordados durante a pandemia, dentro de todo esse contexto que eu mencionei, e que são retomados agora, a partir do retorno, né, das aulas presenciais, e que são retomados agora na sala de aula. Então, é algo ali que se perpetua e que vai se perpetuar ainda durante algum tempo, os reflexos desse período da pandemia, né? É interessante que a videoaula foi uma descoberta, vamos dizer assim, ainda que nas circunstâncias emergenciais, né?
houve uma certa valorização, claro, da videoaula. Por quê? Porque não havia outro método de comunicação, né, entre professores e alunos. Mas eu acho que a gente tem que aproveitar essa experiência para fazer algumas reflexões do ponto de vista comunicacional mesmo, né? Então, você mencionou uma coisa que os alunos também falaram, que é a questão de que a aula presencial já é uma dificuldade você reter a atenção do aluno. A aula remota é muito mais difícil por mil fatores, inclusive porque a presença de um professor, de uma professora, ela tem um fator psicológico muito forte, impactante sobre o auditório, né? Mas, veja, algumas das reclamações que os estudantes fazem, elas dizem respeito à comunicação, mesmo presencial, né? Uhum. Então, é muito importante, quer dizer, se você olhar para a experiência que foi a videoaula como um fator de distanciamento em relação entre professor e aluno, agora que nós temos a possibilidade de ter as aulas presenciais novamente, o tema ainda persiste. E o tema é, na minha opinião, a necessidade de entender o papel de comunicador que tem o professor, né? Parece uma coisa banal, mas que foi muito realçada com a pandemia, né? Uhum. Então, se nós descobrimos que pela pandemia os próprios alunos declararam que o aluno prefere a aula presencial do que a videoaula, foi ao mesmo tempo uma solução emergencial, mas também foi um desgaste muito grande da ferramenta de EAD. Então, nós temos que observar isso e aproveitar o momento, nós, professores, né, para valorizar o nosso papel de comunicador. Porque em aulas presenciais, continua valendo a máxima de que o envolvimento dos alunos deve ser a tônica. E não simplesmente um professor se desvencilhar da matéria. Olha, botei tudo num carrinho de mão, a matéria, e despejei em cima de vocês. Agora Uhum. é com vocês. Então, eu acho que o professor está muito mais desafiado hoje do que antes da pandemia. Essa é a minha análise. O professor ele precisa ser muito bom comunicador e a ponto de ser envolvente com relação aos alunos. Acho que esse é um bom tema para a gente desenvolver aqui, você não acha? Eu acho que a pandemia ela teve também aspectos positivos, assim, né? Apesar de todo o contexto, enfim, né? De toda a questão do período tenso, né? Das pessoas não saberem o que ia acontecer, se iriam sobreviver e assim por diante, e de toda essa questão de ter se adaptado muito rapidamente, porque era uma situação emergencial, a pandemia trouxe aspectos interessantes para olhar. Eu acho que, primeiro, para o professor em especial, traz a ideia de que existem outras possibilidades de comunicação e interação. Então, eu tenho outros recursos, eu posso pensar em outros recursos, inclusive tecnológicos, para atingir o meu aluno. É claro, na pandemia só tinha isso, né? Mas, inclusive, forçou professores que sequer enfim, usavam as plataformas que muitas vezes as universidades até fornecem, né? Que nem tinham acesso a essa plataforma, nunca usaram, mas que foram forçados a usar, né? E que depois, mesmo após a pandemia, seguiram utilizando de algum modo. Então, acho que um primeiro ponto para nós pensarmos a pandemia mostrou que o professor ele tem outros recursos, ele pode utilizar outros recursos de interação e de comunicação com os alunos, né? Segundo, enfatizou essa necessidade de repensar as metodologias utilizadas em aula, assim, independentemente se essa aula é presencial ou online, mas mesmo na aula presencial, há uma necessidade premente, assim, urgente, de repensar metodologias. Os alunos não são mais os alunos que estão dispostos a ficar 2, 3 horas, 4 horas, a depender, né, da universidade, tem 4 aulas seguidas, muitas vezes com o mesmo professor, ou mesmo que seja 1 ou 2 aulas ali, ele não está mais disposto a ficar só ouvindo. Ele já não é mais esse sujeito passivo
né, que só recebe o conteúdo. Ele quer entender como as coisas funcionam na prática, o que influencia efetivamente as tomadas de decisões, por exemplo, do juiz, né, que a gente sabe que não são apenas, não é apenas uma análise técnica de subsunção do fato à norma, né? Existem outros fatores que norteiam a atuação jurídica. Ele quer fazer uma análise crítica, ele quer entender como as coisas funcionam na prática. E aí, isso tudo exige muito mais do professor. Então, não dá mais para ficar só trabalhando com aula expositiva. Isso traz ali a necessidade, a pandemia enfatizou isso, demonstrou isso ainda mais, de se repensar as metodologias que são adotadas em sala de aula e como manter esse aluno interessado, né, naquele conteúdo, principalmente nos últimos anos do curso. Por que nos últimos anos? Porque cada vez mais cedo eles podem fazer o exame da UAB, né? Agora eles podem se inscrever no 8º semestre. Depois que eles passam no exame, como eu vou prender a atenção desse aluno por um ano e meio, dentro do curso, se ele já está tecnicamente habilitado, né, ele precisa da graduação para depois obter a carteira efetivamente, mas ele já foi aprovado no exame, né? Porque um dos objetivos para os alunos dentro do curso, ai meu Deus, eu preciso ser aprovado no exame da UAB. Tá, ele foi aprovado. E aí, o que eu faço nessa reta final do curso, para manter esse aluno envolvido, entretido, né? Só com aula expositiva? É inviável. O aluno ele já se sente ali habilitado profissionalmente, embora ele ainda não tenha finalizado a carga horária do curso dele. Ele não vê utilidade mais nas aulas meramente expositivas, porque o básico ali do teórico ele estudou, fez um cursinho, etc., passou no exame e para ele já está bom, né? Você precisa mostrar algo a mais para ele, precisa trabalhar com ele outras perspectivas, precisa mostrar que aquele conhecimento é um conhecimento fundamental para a atuação profissional dele no 6º ano. Então, volto a dizer, assim, repensar as metodologias adotadas em sala de aula e a forma como eu vou estabelecer essa comunicação com o meu aluno, essa acessibilidade dele em relação à minha pessoa, à minha atividade profissional, enfim, como eu vou trabalhar essas questões dentro da sala de aula, a partir de casos práticos, estudo de casos e outras perspectivas, eu acho que é um ponto importante e isso vem estimulado também, né, não apenas, porque eu acho que isso é anterior à pandemia, essa necessidade de revisão, né, do ensino jurídico é anterior à pandemia, mas a pandemia enfatizou isso, né, bastante. Sem dúvida. Não, interessantíssimo o que você diz, Cris. Eu iniciei a faculdade há 41 anos. Então, já existia essa insatisfação com aulas meramente expositivas. Isso é um fato. Uhum. O que eu acho que é importante notar é que, em primeiro lugar, a pandemia deixou bem claro que o papel do professor é extremamente importante. Ela acabou valorizando muito o papel do professor. Porque os alunos estão dizendo, eu prefiro o professor ao vivo. Eu quero o professor na minha sala, eu quero trabalhar com ele presencialmente. Mas a nova geração, ela se permite dizer o que a minha não era capaz de dizer, porque a gente aceitava passivamente essa forma de exposição do direito e não achava que tinha direito de reclamar. E essa nova geração, ela tem sim essa liberdade e eu acho que isso é muito bom. Então a nova geração vem e diz, olha, eu não quero simplesmente... O recado é muito claro. O recado é muito claro. Esses novos alunos não querem aulas de leitura de texto, não querem mais aulas de leitura de código, não querem mais aulas para dizer o que diz a lei. Isto é insuficiente, essa informação está disponível a qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer recurso que ele queira gratuitamente. Então, isso que você falou é muito importante. Exige do professor, presencial ou não, que ele se desdobre em esforços para atingir o aluno naquilo que ele não tem à disposição por aí, que é só aquilo que o professor pode trazer para ele, pela sua capacitação, pelo seu percurso profissional, alguma coisa que ele tem que fazer de diferente para atrair a atenção do aluno, e eu acho que isso é o lado positivo da pandemia. Esse aluno que emergiu da pandemia, que passou por ela
ele veio com uma vocação muito forte a exigir aquilo que outras gerações já deveriam ter exigido antes e não fizeram. Eu acho também, eu acho que o reprodutor, o famoso reprodutor de conteúdo, né, aquele que fica só reproduzindo o que está na lei, o que está na doutrina, mas o autor X diz isso, o autor Y diz aquilo, a jurisprudência diz isso e a lei diz aquilo outro. Então, é uma síntese, né, um apanhado geral. Esse reprodutor de conteúdo, ele já não é mais tão bem aceito assim pelos alunos. Por quê? Porque esse tipo de informação o aluno consegue lendo, né, os livros, assistindo videoaula, no YouTube, enfim, tem uma infinidade de canais, eles têm acesso, é claro, também tem a questão do filtro ali das informações, né, nem tudo que é postado na rede, evidentemente, Claro. é correto, bem, enfim, né, estruturado, atualizado, etc. Mas ele consegue, por um instrumento ou por outro, ter acesso àquela informação. Ele quer mais do que isso, ele quer o professor que oriente, ele quer o professor que corrija, ele quer o professor que dê instruções, né, que mostre para ele, não, essa atuação na prática não funciona, por que que não funciona? Que faça uma análise crítica da legislação, que explique outros fatores que influenciam a construção da legislação, a forma como se decide com base na lei. É isso que ele espera, a expectativa do aluno é essa. Não é mais de ficar ali ouvindo o professor reproduzir como se ele estivesse ouvindo, porque você tem podcast, você tem videoaula, você tem outras fontes para receber o mesmo conteúdo. E eu acho que isso traz também um desafio maior para o professor do direito hoje, né, atualmente, que é o fato de que o professor de direito agora ele tem que se profissionalizar como professor, né? Não dá mais para ser, é uma atividade complementar à minha atuação. Antigamente, enfim, antigamente, não sei se tão antigamente assim, né? Mas os professores ingressavam em sala de aula, né? Enfim, cada um dentro da sua atuação, traziam ali, né? Reproduziam traziam o conteúdo relacionado à sua disciplina e pronto, acabou. Aquilo era uma atividade extra para o professor. Eu acho que hoje, dadas as exigências do mercado, dadas as exigências dos alunos, desse perfil de aluno que nós temos, não dá mais para ser um professor que vê a docência como algo complementar. Ele tem que ser um professor que efetivamente tem ali uma dedicação maior à docência. E aí, é claro, eu entendo também o outro lado, né, o lado do professor, porque para que ele tenha uma dedicação maior, né, para que ele dedique mais tempo à docência, se profissionalize efetivamente como docente, ele precisa também ter um respaldo de valorização, de carreira e assim por diante, que é um outro aspecto para nós pensarmos, né? Aí já Sim. relacionado à atuação docente. Mas eu acho fundamental que a forma como o ensino jurídico seja visto pelo professor, a forma como esse professor vai atuar em sala de aula, ela não pode ser a mesma de alguns anos, porque, de fato, o perfil de aluno mudou e muda cada vez mais rápido, né? É o aluno que não tem mais paciência para ficar ali longas horas ouvindo um professor, então a gente precisa repensar ali a forma de atingir esse aluno e de transmitir o conteúdo de um modo que ele também participe efetivamente desse processo. E, Cris, uma coisa que me chamou muita atenção, eu tenho ouvido também os professores, e eles frequentemente detectam nos alunos pós-pandemia uma certa apatia, né? E é lógico que existe uma tendência também de justificar as dificuldades pós-pandemia a uma suposta apatia unilateral dos alunos. Uhum. Mas, ouvindo você falar, me ocorreu que talvez seja importante para os professores refletirem se essa apatia do aluno ela é única e exclusivamente um ato unilateral dos alunos, uma nova geração que vem já apática, que vem sem motivação, etc. Coisa que, ao ouvir esses nossos alunos aqui falando que eles preferem as aulas presenciais porque a simples videoaula, elas são pouco capazes de reter a atenção do aluno, a minha sugestão para os professores é de tentar não imputar imediatamente a responsabilidade por essa apatia aos alunos.
E aí vai merecer uma espécie de autocrítica do professor para saber se essa apatia é efetivamente algo que é unilateral dos alunos ou se eu não consigo motivar o aluno de uma maneira suficiente. Eu sei que existem vários ângulos aí a serem pensados, mas eu gostaria de convidar os professores a não encerrarem o seu diagnóstico ao constatarem a apatia dos alunos para concluírem em seguida, tá vendo? Essa nova geração, ela não tem interesse, essa nova geração é desmotivada. Não, nós é que temos que despertar neles a motivação e eles nos deram crédito. Eles declararam que eles preferem o professor presencial. Então eles nos deram um crédito. Então eu acho que nós temos que fazer jus a esse crédito. Eu acho também, eu acredito que, principalmente no início ali, né, quando nós voltamos do formato à distância para o presencial, essa volta gradativa, né, para algumas instituições foi mais gradativa, para outras o retorno, assim que possível, já foi imediato e tal. Eu acho que, no início, essa apatia dos alunos tinha, assim, um pouco de relação com a pandemia, por tudo que aconteceu na pandemia, inclusive relacionado ao contexto de falecimento de muitos familiares. Acho que tem ali um peso também de ficar acomodado em não interagir, né? Estava ali assistindo a aula quando estava, enfim, quietinho na minha. O receio também de como teve deficiência nesse período de formação, de falar uma bobagem, né? Porque aí presencialmente a repercussão, né, é mais imediata. Eu acho que a pandemia ela trouxe sim alguns pontos que geram ali um pouco de apatia para os alunos no início, né? Mas não acho que isso se perpetue apenas em virtude da pandemia e que seja o que nós estamos vivendo agora. Assim, eu acho que os alunos também ficam ali apáticos porque não se interessam pelo conteúdo e não estão se interessando pelo conteúdo porque a forma como esse conteúdo está sendo transmitida talvez não seja ali uma forma efetivamente atrativa. Então, é claro que isso também exige uma autocrítica do professor, né? Aliás, não só do professor, enfim, né? Da instituição como um todo. Vamos Sim. refletir como nós vamos viabilizar ali essa atuação mais, né, efetiva desse professor. Então, eu acho que não fica só nas mãos do professor também essa responsabilidade, porque eu vejo muitos professores, muitos colegas, né, que são bem dedicados, engajados e que querem fazer, querem transformar, mas não depende só deles, né? Também precisa ter um respaldo institucional, precisa ter um incentivo institucional também para que isso tudo aconteça. Então, é uma reflexão a respeito do perfil de aluno, mas eu acho que é principalmente uma reflexão sobre a atuação do professor e da gestão, e de fazer essa autocrítica e de repensar como despertar essa motivação nos alunos que tendem a perder essa motivação ao longo do curso, por uma série de fatores, né? Pessoais, sobre a incerteza de mercado de trabalho, mas também perdem a motivação porque sentem ali que não estão vendo nada que eles não consigam obter por outros meios além daquilo que está sendo dito em sala de aula, sabe? Sim. E acho que um último aspecto que a gente poderia falar rapidinho é a questão das várias manifestações dos estudantes, no sentido de que o período de pandemia gerou sim um déficit na aprendizagem deles e que isso impacta no rendimento posterior deles. Isso é uma constante em praticamente todos os estudantes ouvidos. A tônica é essa. Houve sim um déficit, né? Então, a questão que a gente levanta aqui é o que a gente pode pensar como uma forma de compensação dessa defasagem na aprendizagem e de como encaixar isso nos programas já tão concorridos das faculdades que têm muita matéria para lecionar. Isso é um enorme desafio, assim. Primeiro porque, realmente, sob o ponto de vista de aproveitamento dos conteúdos ministrados, né, dentro de todo esse contexto que nós comentamos aqui,
nós tivemos um rendimento, um aproveitamento baixíssimo desses alunos, né? Tivemos que adaptar, inclusive, as avaliações assim, não sei, né? Para mim foi muito difícil avaliar o rendimento dos alunos nesse período diante de todo esse contexto. Então, eles vêm desse período com uma defasagem bastante importante. Então, eles tiveram 2 anos de 5 do curso realizados nesse sistema, né, nessa sistemática à distância, e que há ali muita dificuldade do professor avaliar o aproveitamento desses alunos, assim como certamente ali eles tiveram, né, como nós já discutimos aqui, muita dificuldade de acompanhar o conteúdo ministrado pelos professores, enfim, por uma série de questões. E aí, como suprir tudo isso? Isso depende também muito de cada instituição, da forma como eu vou trabalhar essa possível ali deficiência, né, esse reforço relacionado às deficiências desse período. Isso pode ser realizado pelos professores individualmente, então, na continuidade, na sequência do conteúdo, retomar conceitos eventualmente abordados nesse período para relembrar ou mesmo para, enfim, efetivamente ensinar, retomar esse conteúdo com os alunos, é uma possibilidade. Trabalhar atividades extras com esses alunos, debates, palestras, rodas de conversa, enfim, estudo de casos. Então, isso vai depender muito como cada instituição foi impactada, né, ali, se sentiu impactada, o corpo docente verifica o impacto disso para os seus alunos, e aí, de que forma encaixar isso dentro da grade ou em horários extra grade, enfim, extra aula, para reforçar esse conteúdo. Ou fazer isso dentro do próprio conteúdo, né, da sequência de conteúdo ali do professor. É muito difícil, né? Porque a gente tem um conteúdo enorme para ministrar em pouquíssimo tempo. Muitas vezes a gente não tem tempo suficiente para trabalhar o conteúdo do semestre, efetivamente, né? Não raras às vezes a gente não dá conta de falar tudo o que está no conteúdo programático da disciplina, e aí ainda tem que retomar ou revisar, ou enfim, né, abordar pontos que já eram para ter sido aprendidos e que não foram em virtude do período de pandemia. Mas também o ensino é sequencial e complementar, assim, eu não vejo possibilidade de avançar também no conteúdo sem que o aluno de fato tenha entendido determinados conceitos, enfim, anteriores. Então, de algum modo, isso vai, né, ser necessário, né? Isso é necessário de ser realizado, seja pelo professor, ou seja em outros momentos que o gestor entender que é possível realizar algum tipo de reforço para esses alunos, ou com algum material, né, alguma estratégia que possa ser aplicada ali, mas esse reforço é importante. Os alunos, de fato, saem ali com uma defasagem em relação a parte do conteúdo do curso, né? Eu acho que, no mínimo, deve haver uma empatia do professor em relação a isso. Quer dizer, o professor que está lecionando no pós-pandemia, ele tem que ter consciência dessas limitações que não foram por responsabilidade dos alunos, Sim. né? Especificamente, um dos alunos reclamou disso, né, no sentido de, eu não conheço um determinado conceito e o professor me olha estranho, me acha que eu deveria já estar sabendo, como eu cheguei até esse ponto do curso sem saber tal conceito. Acho que os professores têm que ter uma certa tolerância e reconhecer que houve sim uma defasagem. Uhum. E, por sinal, o professor é aquele que ajuda os alunos a descobrir uma nova profissão, uma nova carreira, e enquanto ele é estudante, ele tem o direito de não saber as coisas, e o professor está lá para isso, para ajudar o estudante a entender melhor um ramo tão complexo do conhecimento humano, tão emaranhado, com tanta legislação, com tantos conceitos, Uhum. com tanto cruzamento de informação, como é o direito. Então, um pouco mais de tolerância também é uma recomendação que eu acho que é válida para qualquer professor, em qualquer tempo, mas especificamente após a pandemia, acho muito justo. Não, eu concordo com você. Eu acho que é preciso ter um pouco de tolerância, até pelo contexto que nós já dissemos aqui, né? Não é, às vezes o aluno não conseguiu se concentrar, não conseguiu
compreender, né, adquirir aquele conhecimento, não apenas porque, eu não quero, estou confortável aqui, ou vou deixar ligado só porque eu quero a presença. Pode ser que nós tenhamos algumas situações como essa, mas não me parece que seja a maioria dos casos. Eu acho que ele realmente teve uma dificuldade com a sistemática, com a metodologia, em se manter concentrado num outro formato de aula com o qual ele não estava acostumado, com as dificuldades de internet, de acesso. Eu acho que isso entra nesse contexto de compreender um pouco melhor de empatia, né? E, assim, em conclusão, é importante ouvir os alunos a esse respeito também, e os professores também, para mapear quais são as deficiências e trabalhar em cima delas. Né? É sempre possível ganhar alguma coisa, desde que a gente saiba o que a gente precisa suplementar e esteja sempre disposto a prestar atenção no que o aluno diz, e contando com a expertise do professor. Eu concordo também, eu acho que é importante ouvir as pessoas, ainda mais numa profissão como a nossa, né, que lida com pessoas, né? Como eu quero que meu aluno tenha empatia e ouça as pessoas com as quais eles vão lidar, né, as pessoas que eles irão atender, se eu não faço isso com ele na graduação, né? E a mesma coisa em relação ao professor. Então, eu só consigo construir ali um ensino jurídico de qualidade, né, que atenda às necessidades do aluno, às necessidades do mercado, às necessidades sociais, se eu efetivamente ouvir todos os agentes ali envolvidos nesse processo de ensino. Então, isso é fundamental. Não vejo outro caminho, aliás, para repensar, refletir a educação jurídica, enfim, né, sempre, se não for ouvindo as pessoas, se não for entendendo ali as necessidades de cada um e tentar conciliar ali os interesses e as necessidades de cada um desses agentes. Muito bem, professora Cris Pegorari, muito obrigado pela sua inteligência, pela sua simpatia, pela sua análise, pela sua experiência aí de lidar com o ensino do direito e por mais uma participação aqui no Educação Jurídica. Imagina, mais uma vez eu agradeço a oportunidade e a possibilidade de reflexão, né, inclusive de autorreflexão, de autocrítica, que as colocações me permitem. Então, muito obrigada pela oportunidade mais uma vez. E eu então aqui me despeço, agradecendo a você que nos acompanhou até agora no Educação Jurídica. E se você tiver alguma questão que queira ver debatida aqui no Educação Jurídica, basta escrever para esse endereço abaixo e em breve nós voltaremos com mais um episódio do Educação Jurídica.